Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Malu Rigo, como falaram agora. Eu tenho 17 anos. Eu fui aluna do Colégio Anchieta do meu oitavo até meu segundo ano do ensino médio, que foi ano passado. E essas coisas que estão passando aí, de eu gritando com uma menina, é uma cena minha. Não sou tão maluca assim. Mas eu sou atriz. Eu trabalho com isso vai fazer alguns anos agora. E meus pais estão muito felizes com essa escolha da minha vida. Agora vocês sabem como eu sou boa atriz. Mas, enfim. Bom, eu acho que vocês já devem pressupor que alguém que escolhe ter essa profissão geralmente tem que ter um bom motivo para escolher isso no país que a gente vive, ou ao menos alguma história. E a história que eu tenho para contar foi sobre como o teatro me ajudou. Porque eu tinha feito teatro quando eu era um pouco menor, mas é aquela coisa, a gente faz quando criança, tipo na creche, depois abandona. E aí eu voltei a fazer no início do fim da pandemia. E aí, quando eu comecei, eu estava passando por um transtorno alimentar muito forte. E eu estava um pouco insegura de usar essa palavra aqui, porque eu já esperava que fosse baixar o clima. Mas eu tinha uns 14, 13 anos, e acho que a gente não sabe muito bem quando esse tipo de coisa começa. Ninguém que passa por um transtorno alimentar tem essa noção. Acho que a gente, adolescente, vai crescendo e se torna que as pessoas conseguem nos enxergar. A gente se toca de que a gente pode ser visto e que as pessoas nos vendo podem ter opiniões sobre a gente, sobre o nosso corpo, sobre como a gente se parece, o jeito que a gente fala, como a gente age. E ter a noção de que a gente está sendo visto e que as pessoas podem pensar coisas sobre a gente é assustador. E isso me assustava muito. Muito mesmo. Eu era completamente insegura. E por conta da pandemia, por eu passar muito tempo em casa, eu ficava dias e dias sem comer. E eu madrugava e depois ficava dias acordada, seguido, e dormia um dia inteiro. E mexer na forma como meu corpo funcionava, numa idade jovem, assim, a gente está se formando, é muito perigoso. E a gente está constantemente vendo pessoas sendo bonitas e mostrando como elas são confiantes e se compara. E a forma como eu consegui lidar com isso, graças a Deus, foi com muita terapia, mas também foi por conta do teatro. Porque, estando num palco, foi a primeira vez que eu me vi sendo vista e finalmente observada de uma forma positiva. Porque quando tu vai se apresentar num palco, ninguém tá olhando para, tipo, o seu cabelo, o seu corpo, a forma como você tá necessariamente se vestindo. Quando a gente vai assistir uma peça no teatro, a gente está indo lá para ouvir histórias. A gente está vindo lá para conhecer uma história nova, para se identificar e sentir coisas. E entender que eu posso ser vista de outras formas, que não só sobre como eu me pareço, mudou a minha percepção sobre mim mesma e sobre tudo, né? Hoje em dia eu trabalho, além do audiovisual, TV e cinema, com uma peça de teatro chamada Adolescer. Ela se apresenta há 22 anos aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. É uma das peças mais antigas aqui do Teatro Gaúcho. E ela todos os anos se renova para falar sobre a adolescência e alguns tópicos bem sensíveis. A gente tenta retratar tanto as partes boas quanto as partes ruins, né? Então, tem cenas sobre separação dos pais, tem cenas sobre automutilação, tem cenas sobre ansiedade. E no início do ano, uma das primeiras cenas que eu recebi quando eu passei para a peça era uma cena de uma garota de 12 anos que ficava grávida. E eu fiquei assim, meu Deus, que cena pesada, eu consigo fazer isso? E depois da peça, a gente geralmente vai tirar fotos com o público, conversar. E depois da estreia veio uma mulher falar comigo, me elogiou, tirou foto e tudo mais. E me contou que foi a cena que mais emocionou ela e começou a me contar a história de vida inteira dela, porque ela tinha ficado grávida quando era criança. E naquele momento eu congelei. Porque eu sabia que o teatro podia ajudar e tal, e que tinha me ajudado, mas entender que alguém tinha se identificado tanto com algo que eu fiz no palco, eu fiquei assim, nossa, eu fiz alguma coisa, tipo, meu Deus, eu fiz essa mulher se sentir diferente. Ela entrou naquele teatro, assistiu eu falar um montão de coisa, fazer umas caras e ter expressões, e do nada eu mudei algo. Eu fiz alguma coisa. E talvez se ela nunca tivesse falado comigo, eu nunca iria saber.
Eu só fiquei pensando que, há pouco tempo atrás, eu só conseguia pensar em parar de comer e tirar todo o peso que eu tinha de dentro do meu corpo, mas eu sou tão mais do que isso, eu faço tanto mais coisa. É uma parte tão pequena de quem eu sou, o meu peso e o meu corpo. Eu fiz uma mulher se sentir diferente. Eu fiz algo e aquilo mudou tudo e eu só conseguia pensar, é isso que eu quero fazer. Pro resto da minha vida, eu quero me sentir desse jeito para sempre. Foi um dos motivos de eu ter escolhido teatro. E é engraçado, porque às vezes nós, jovens, me incluindo um pouquinho, porque eu ainda tenho 17 anos, a gente fica com muito medo de tentar se expor dessa forma. E tentar coisas novas desse jeito. Porque a gente fica com medo de passar vergonha. Tipo, eu não duvido que metade da galera aqui não ia se sentir muito confortável, talvez apresentando um trabalho de slide, assim, na frente da turma inteira, se encosta na parede, começa a se remoer para trás, e ai... Mas a gente fica com tanto medo, às vezes, de fazer algo divertido, de se expor a isso para passar vergonha. Sei lá, talvez se eu nunca tivesse feito nada porque eu continuava insegura, eu nunca teria ouvido aquela mulher falar comigo, eu nunca teria passado na peça, eu nunca teria mudado a forma como eu lido com o meu corpo. E, sei lá, eu acho que nós, enquanto adolescentes, nos privamos disso, muitas vezes. E eu não estou aqui para dizer que vocês têm que trabalhar com a arte, até porque senão os pais de vocês iriam me matar, mas eu também não acho que vocês têm que ter uma grande história de trauma, isso geralmente vem de brinde com os artistas, e eu só acho que a gente tem que se permitir tentar, né? Tipo, quantas vezes vocês já tiveram a oportunidade de fazer algo, de se expor, de fazer uma peça, um trabalho que tinha que apresentar, e vocês não fizeram por vergonha? Por medo de, tipo, ai, vão me achar idiota, vão me achar besta falando, não sei. E, cara, às vezes a gente tem tanta oportunidade, porque eu não gosto muito dessa ideia que a galera vende de que, ai, o ator é uma pessoa sensível, o artista, ele sente as coisas de forma mais profunda, quase como se a gente fosse algum tipo de unicórnio, não sei. Mas eu gosto muito da ideia de que o artista é qualquer pessoa que teve acesso. Eu tive acesso a um palco, tem pessoas que têm acesso a um piano, a um teclado, a uma caneta. E por mais que não seja a forma mais romântica de ver a minha profissão, eu acho que é a forma mais legal. Porque significa que cada um de vocês, se tivesse acesso, talvez por tempo bastante, a um piano, podia se tornar, sei lá, o próximo Beethoven. A garota esquisita que senta na sala com você podia, se tivesse acesso a uns pincéis por alguns anos, fazer a próxima Mona Lisa. Sei lá. E a gente fica com medo de passar vergonha e acaba se privando de experiências muito legais. Não sei. Se eu tivesse como deixar alguma mensagem sobre como eu me senti com tudo isso e sobre levar alguma coisa para cá, é que, sei lá, tipo, eu acho que quando a gente ficar todo mundo adulto, velho, sem vontade de viver e cansado, como alguns dos adultos que a gente conhece, ninguém vai ficar perguntando para vocês por que vocês não foram o melhor médico do mundo, ninguém vai ficar cobrando vocês por não terem sido o melhor engenheiro do mundo, por não terem sido o melhor aluno do mundo. Ninguém vai ficar me cobrando por não ter sido a melhor atriz do mundo. Mas podem perguntar por que vocês não tentaram ser nada. A gente, às vezes, se priva de fazer arte ruim e não faz arte nenhuma. Às vezes, a gente se priva de tentar fazer alguma coisa e nunca faz nada. Vocês têm tanto tempo. A gente tem tanto tempo. A gente é muito jovem ainda para ficar com medo de fazer alguma coisa. A gente não pode ser nada. O nada é muito pouco. E a gente tem tanta coisa para fazer. Não se deixem ser nada. A gente merece mais do que nada. A gente pode fazer muito mais do que nada. Vocês merecem mais do que nada. É isso. Obrigada.